Glória a Deus. Podemos ocupar os nossos lugares, em nome de Jesus. Eu vou pedir algo que parece óbvio, né? Mas, na medida do possível, que a gente se desconecte, né, do nosso celular. Que esse seja um espaço sagrado também nesse sentido. Um espaço no qual nós desconectamos do nosso celular e podemos focar na palavra de Deus. Sabe que a gente está numa era de muita distração. A gente está sendo moldado pelos reels do Instagram e pelo TikTok. A nossa mente parece que não consegue se concentrar durante muito tempo. Parece que a gente precisa de um entretenimento rápido para não desligar. Mas tenho certeza que Deus nos chama a andar na contracultura. E esse espaço é um espaço no qual a gente reserva para poder prestar atenção em Deus e naquilo que Ele quer nos falar. Então, eu peço a todos que a gente possa entender isso. Segura o celular, bota aí, dá para a gente ficar uns 45 minutos aí, sem consultar o celular, a gente podendo concentrar nossa atenção na palavra de Deus. Bom, nós queremos dar continuidade àquilo que começamos semana passada. Nós começamos a tratar sobre o manifesto de Jesus, que é do capítulo 5 ao 7 de Mateus, no qual Jesus compartilha o cerne da sua mensagem conosco. Isso é muito importante. Se nós pudéssemos dizer assim, se nos roubassem todas as Bíblias, não tivéssemos mais acesso à Bíblia, se entrasse em colapso toda a internet e a gente ficasse com quase nada conosco, seria bom e fundamental a gente lembrar do Sermão do Monte. O Sermão do Monte contém de forma concisa a mensagem de Jesus. E Jesus começa esse sermão por meio das bem-aventuranças, falando quem é feliz e quem é abençoado. E é muito interessante porque a Bíblia diz que Jesus se sentou para ensiná-los. Se ajuntaram, subiu em costa e ali sentou-se. Capítulo 5, verso 1 diz assim: certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu a encosta do monte e ali sentou-se. O ato de sentar de um mestre como Jesus sinaliza para nós de que ele, naquela época, né, isso tinha esse significado. Hoje em dia alguém vai pronunciar alguma grande declaração, presidente dos Estados Unidos, vai lá numa plataforma, fica de pé. Mas na época de Jesus era diferente. Você vai fazer um grande pronunciamento, você se senta. E é isso que Jesus faz ao começar a declaração desse sermão. E aí então, Jesus começa a falar quem é abençoado. E ele vincula a bênção, porque todos nós, uma pessoa minimamente consciente, espiritualmente falando, ela sabe que precisa da bênção de Deus na sua vida, minimamente consciente. Eu acho tão interessante, a Cláudia tem compartilhado, hoje eu estava vendo a entrevista do presidente do Uruguai. O Uruguai é o país mais ateu de toda a América Latina. E o presidente do Uruguai é um presidente de esquerda, e a esquerda tende a ser mais ateia nas suas abordagens. E ele diz o seguinte: eu reconheço que nós, uruguaios, temos dado as costas à espiritualidade e que isso não tem feito bem ao nosso povo. E reconheço que as iniciativas daqueles que dão atenção à espiritualidade são fundamentais para a nação e estão fazendo um trabalho que nós,
politicamente não conseguimos fazer. E ele chamou representantes, né, de diversas religiões, inclusive os evangélicos, para conversarem, para entender, para que haja uma parceria, para que haja uma facilitação desse diálogo. Então se vê, isso está acontecendo lá no Uruguai, um país extremamente resistente, mas há consciência. A espiritualidade é fundamental para o ser humano. E aí a gente vai afunilando. Aí nós chegamos em Jesus, que é o mestre dos mestres. Não tem nenhuma religião nesse mundo que negue que Jesus foi um grande mestre. Nenhuma. Qualquer uma que você falar, ninguém pode até não gostar dos evangélicos, pode até não gostar dos católicos, mas reconhece que Jesus foi um grande mestre. A nossa fé vai muito além. Nós não cremos somente que Jesus era um grande mestre, mas que ele era o próprio Deus, é o nosso Salvador. E trazer salvação para a nossa alma, corpo, alma e espírito. Agora Jesus, falando de bênção, porque ele está aqui nesse sermão, ele fala de bênção, tá? Ele fala o seguinte, uma ideia que nós temos que ter bem clara dentro de nós. As bênçãos do governo de Deus estão ligadas diretamente com o desenvolvimento do caráter de Deus em nós. Quer dizer, Deus quer nos abençoar? Amém? Deus quer nos abençoar. Deus é um Deus abençoador. Amém? Você crê nisso? Muitos de nós já temos recebido bênçãos, curas, milagres. Deus tem aberto portas, aleluia. Mas Deus tem mais para nós. Deus quer uma transformação completa de vida. E essas bênçãos que Deus tem para nós, que não é só resolver nosso problema imediato, porque a gente chega a Jesus pelo problema imediato. Eu tenho um problema eu tenho um problema no coração, vou lá, peço que Jesus me ajude e tal, Deus me curou. Eu estou com um problema de depressão e tal, preciso de Deus naquele momento, mas Jesus não veio para ser um plano de emergência. Olha ali, está ali o nosso extintor de incêndio. Jesus não é extintor de incêndio. Jesus é muito mais, ele veio trazer uma salvação e um governo de Deus para as nossas vidas. E esse governo está ligado com caráter. Primeiro, ele precisa desenvolver um caráter para que a gente possa desfrutar amplamente das suas bênçãos nas nossas vidas. E esse caráter é muito diferente daquilo que o mundo sustenta. Mas primeiro eu quero dizer por que o caráter é tão fundamental, tá? Imagine você, vamos dar um exemplo aqui, eu vou dar um exemplo assim, trivial, que não é, você chega para Deus, tá? De repente você chegou aqui na igreja e tal, seu salário é baixo, você ganha pouco, ou você acha que ganha pouco. Na verdade, a maioria acha que ganha pouco, né? Se eu perguntasse aqui, quem acha que ganha pouco? A maioria ia levantar a mão, tá? E digamos que você, possuído desse sentimento que você ganha pouco, você diz assim, Senhor, aumenta o meu salário aí, Senhor. Preciso, que eu ando sempre com a corda no pescoço. Eu ando sempre no limite, no vermelho. Eu ando sempre que os cobradores estão batendo na minha casa, me mandando WhatsApp, notificação, não consigo pagar minhas contas. Eu ganho pouco, Senhor. Aí, digamos, por hipótese, que Deus chega e diz assim, tá bem. Quanto é que tu quer ganhar, meu filho? Eu quero ganhar 20 mil por mês. Deu até uma murmurada aí, os irmãos. Senhor. Que seja eu, Senhor. Aí Deus vai lá e concede. Mas Ele te concede sem trabalhar no teu caráter.
que não é como Deus faz. Deus não trabalha assim. Mas digamos que ele fizesse. Ele te dava 20 mil para você ganhar 20 mil por mês. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você acha que você ia viver sem dívidas? Não ia. Porque o seu caráter não foi trabalhado. Com 20 mil você ia gastar 25. E os cobradores iam continuar batendo na sua porta, porque o seu caráter não foi trabalhado. Estou dando só um exemplo aqui. Por isso que as bênçãos de Deus estão conectadas com o caráter que Ele quer desenvolver em nós. Deus quer desenvolver um caráter em nós. E a mesma coisa, vou dar outro exemplo para você ficar mais claro ainda. Você chega e diz assim: ô Senhor, coloca na minha vida, quem não é casado, quem é solteiro, uma pessoa certa. Uma pessoa de bom caráter. Se você não for uma pessoa certa também, de bom caráter, a pessoa de bom caráter vai ser para você uma pedra no seu sapato. Porque aí a pessoa certa na sua vida vai querer pagar as contas. Você, mas que chata, eu quero gastar. Vai querer no domingo ir na igreja e você vai dizer assim: não, vamos para a festa. E aí o conflito se estabelece, está vendo? Deus primeiro precisa trabalhar o nosso caráter para que a gente possa ser aqueles que desfrutam das suas bênçãos na sua vida. Está entendendo como é que é? Aí agora nós vamos ver, conforme vimos no começo, vou passar só recordando o que vimos semana passada, tá? Primeiro, que Deus quer formar em nós, a partir das bem-aventuranças. Lembra, bem-aventurado é o cara muito abençoado, feliz, pleno, tá? Primeira coisa que tem que haver uma atitude interior, revolucionária. Primeira coisa que Jesus falou da atitude interior: pobres de espírito. Falamos que o pobre de espírito é alguém que ele aprende, ele desfruta do pequeno e é uma pessoa acessível. E você lembra que falamos que os piores problemas que nós enfrentamos, eles têm relação direta com a cegueira que nós temos a respeito de nós mesmos. Quando nós somos pobres de espírito, nós nos abrimos. Nós não enchemos o peito, eu sei. Nos abrimos para a revelação. Só o pobre de espírito recebe revelação da parte de Deus. Se você é um rico de espírito, você não recebe revelação. Você sabe tudo. Você conhece. Eu sei. Eu conheço, tenho pessoas perto de mim que eu conheço, amigos, que você vai falar qualquer coisa para eles nova, uma informação nova. Eles sempre respondem assim: eu sei. É difícil a pessoa chegar. Tem algumas pessoas que é difícil deles serem pobres de espírito. É mesmo? Mas me fala mais disso. É mesmo? Não, eu sei. Porque a presunção é rico de espírito. Mas Cristo quer formar em nós um caráter interior que é pobre de espírito. Segunda coisa que falamos é puro de coração, que deseja de todo o coração servir a Deus. Esse é o seu objetivo, é puro, é só isso. Esse é o seu grande objetivo. E por último, falamos de uma atitude interior do humilde, que é aquele que não é dominado nem pela passividade e nem pela ira. Essa atitude interior, do coração. Isso muda tudo, gente. Quando uma pessoa tem uma atitude interior do coração assim, ele enxerga as coisas diferentes. Ele enxerga outras coisas na sua vida. Agora vamos pular
para aquilo que queremos dizer hoje. Tá? Falamos de uma atitude interior revolucionária. E agora, a gente tem que entender que todas as bem-aventuranças que são faladas, os princípios que Jesus fala aqui, eles são como uma construção. Tem muitos construtores aí, tem outros que são imitadores de construtores, tem outros que são curiosos, tem outros que vão metendo a mão para fazer, mas todo mundo que faz alguma coisa em casa sabe muito bem que para você construir uma coisa fortalece a outra. A coluna, a viga e a parede, é tudo uma amarração. É isso que torna, não é a parede não torna forte a casa, nem só a coluna e nem só a viga, é a construção e o cruzamento de todas essas realidades que fazem com que o edifício seja completo. Precisa ter tudo ali, todas as coisas, tá? E as bem-aventuranças, elas são uma construção que vai se encaixando. Uma coisa completa a outra. Não é só uma coisa. Não é só o que a gente gosta. Não é somente aquilo que a gente está inclinado. Não é aquilo que a gente tem simpatia. Não é aquilo que nos educaram somente, mas é a construção toda. Falamos da atitude interior. Agora falamos de uma postura pública destemida. E Jesus convoca seus discípulos, nós que estamos aqui, a não sermos pessoas que têm uma fé apenas pessoal e guardada para nós. O mundo diz para nós o seguinte: guarda a tua fé para ti. Mas Jesus não nos ensina isso. Jesus nos ensina a levar a nossa fé para todo lugar. Não quer dizer que eu vou chegar lá no trabalho e pregar, né? Bom, gente, para aí que eu vou pregar a palavra de Deus. Não é isso. Está falando de uma postura de caráter. O que eu aprendo aqui não é para mim olhar e chegar e dizer, mas que bonito, que maravilha esses ensinamentos da igreja. Pena que fica lá no domingo. Não, é para mim levar e vivenciar. Jesus, essa é a melhor e a maneira mais sábia de se viver, é viver a partir dos ensinamentos de Jesus. E Jesus fala sobre essa postura pública, e ele fala sobre uma das coisas aqui, tá? Vamos ali, eu quero que você leia comigo o verso 6, 5, 6 de Mateus. 5, 6, Mateus 5, 6, vamos dar uma lida aí. Uma postura pública destemida. Jesus diz o seguinte: felizes, abençoados, os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. O que a nossa sociedade tem sede e fome? A nossa sociedade tem sede e fome, tá? Tirando pão e comida. A nossa sociedade tem fome de diversão. A nossa sociedade tem fome de escândalo. Se eu disser para vocês que tem um escândalo, todo mundo liga na TV, vai procurar o escândalo de, não sei, de vacaria. Você vai ligar, vai ver qual é o escândalo. A nossa sociedade tem fome de atenção. Não curti o meu post, estou triste, deprimido. A nossa sociedade tem fome de fofoca. Qual é a última fofoca? Olha aqui, se a igreja chegasse assim, hoje nós vamos contar umas fofocas aqui na igreja. Hoje é o dia da fofoca. Ia encher, gente. Ia ter fila lá. As últimas fofocas do bairro que ninguém sabe. Vai ser revelado pelo pastor. Ter fila, todo mundo cheio, tem que comprar mais cadeira. Porque o povo, o mundo, tem fome dessas coisas. Mas Jesus disse que isso leva ao quê, gente? O que isso vai levar? O que eu ganho na minha vida? Nada. Vazio. Pobreza. Um sentido de vida totalmente miserável. Mas Jesus disse assim:
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E aqui é algo intenso que Jesus está falando. Fome e sede. Eu quero justiça. Mas aqui existem dois aspectos da justiça que as pessoas fogem um pouquinho. Existe a justiça retributiva e existe a justiça restauradora. A retributiva é aquela que diz assim: tu fez, tu vai pagar. Não é esse tipo de justiça que Jesus está falando. A pessoa ficar lá, não, eu quero ver, sabe? Quero ver o fulano de tal sofrer, ele me fez sofrer, agora vai sofrer. Não, me lembro que uma vez a gente cantava uma música aqui, e a música dizia: eu tenho sede de justiça, sede de justiça. É assim, né? Eu tenho sede de justiça. E um dia, eu olhei para uma irmã que estava aqui, que não está mais. E a irmã cantava assim, ó. E ela assim, ó, rangia os dentes, né? Eu tenho sede de justiça, eu tenho sede. Como se ela estivesse matando alguém, esganando com as mãos. Eu olhava ela e pensava assim: essa mulher não entendeu nada. Ela tinha sede de esganar aquela pessoa que ela estava pensando ali. Mas não é essa justiça que Jesus está falando. Jesus está falando uma justiça restauradora, que coloca a pessoa no seu lugar de origem. Sabe, quando você olha uma pessoa jogada no chão, isolada da sociedade, vivendo na miséria, comendo restos por aí, isso é uma posição humana deplorável que Deus não planejou. Então, quando você tem dentro do seu coração, quando essas coisas mexem com a sua vida, algo está se formando de Deus aí. Isso é a fome e sede de justiça. Isso é um começo de algo que Deus está fazendo na tua vida e que pode gerar transformação na sociedade. Que você quer restaurar aquilo que foi quebrado naquela vida. Como que Jesus fazia justiça? Porque não adianta, você pode ir para os tribunais, essas coisas todas são válidas, mas essas coisas não trazem uma mudança perpétua, uma mudança que se prolongue. As pessoas podem ganhar questões na justiça, mas elas precisam ter a sua vida restaurada a um padrão novo e digno que Deus planejou para elas. E nós temos essa fome de ver isso. Vejam como Jesus fez isso. Jesus chega numa região que tinha um endemoniado. O endemoniado quebrava a corrente, o endemoniado gritava, o endemoniado metia o terror em todo mundo. Totalmente isolado da civilização. O pessoal tinha distância. Lá estava o endemoniado, era meio como digamos, um circo dos horrores. Olha ali, aquele ali, o barbudo, todo peludo, babando, mal cheiroso, vivendo entre as suas fezes e a urina e tudo aquilo que você pode, quase um monstro. Quando Jesus chega naquele lugar, viesse me atormentar, Jesus de Nazaré, possesso de um espírito maligno, porque o objetivo do diabo nesse mundo é nos desumanizar, é nos transformar em sub-humanos. E a justiça é restaurar o nosso estado de sub-humanidade, de precariedade, de miséria, em todos os sentidos, econômica, emocional, social. E Jesus
o que faz por aquele endemoniado? Ele repreende aquele demônio, sem nenhum medo. E aquele homem fica restaurado, ele senta. Ele vivia gritando, andando por todos os lugares, ele senta. Ele se alegra e ele toma uma decisão: eu quero te seguir, Jesus. E Jesus disse assim: não, o meu plano para ti não é esse. Volta para a tua casa e diz como o Senhor foi bom contigo. E aquele homem volta para sua casa, para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Volta para a sua sanidade, volta para a sua sociedade, volta para uma vida digna que ele não tinha há muito tempo. Liberto. É isso que é praticar justiça em muitas dimensões. E é isso que Jesus nos chama a nós: fome e sede de justiça. Não nos acomodamos com a miséria, não encaramos a miséria como algo normal, mas temos o desejo nos nossos relacionamentos, em tudo que nós fazemos, colocarmos uma mão de justiça reparadora. Talvez você vai conviver com pessoas, com situações nas quais você pode colocar sua mão. E Jesus não nos chama por um projeto impossível, Ele nos chama para um projeto pessoal integrado ao seu governo. O que Deus quer fazer contigo? O que Deus tocou o teu coração para você fazer? Para reparar alguém que está perto de você, que está em um estado calamitoso, de miséria emocional, de miséria no casamento, o que seja, você vai lá com sede e fome de justiça, de ver aquilo acontecer. Você se move para o bem daquela pessoa. Daqui a pouco você consegue uma consulta médica, alguém que está lutando com uma necessidade, com uma enfermidade. Muitas vezes você diz assim: eu vou lá pedir para a igreja orar. Isso é muito bom, mas talvez se você conseguir uma consulta também vai ser muito bom. É uma bênção da mesma forma. Fome e sede de justiça. Uma atitude pública destemida. Como disse uma poeta ou poetisa cristã, ela disse assim: eu não quero a faca nem o queijo, quero a fome. Porque se tivermos a fome, teremos a faca e o queijo. Agora, se tivermos a faca e o queijo e não tivermos a fome, não temos nada. Que Deus gere em mim e em vocês sede e fome de justiça. Amém? Jesus continua falando sobre uma postura pública. Ele fala sobre os promotores da paz. Tem muitas pessoas adeptas do deboísmo. Você sabe o que é o deboísmo? Hein? Quantos sabem o que é o deboísmo? O deboísmo é a filosofia do nosso Brasil. O cara quer ficar sempre de boa. Eu não quero me incomodar. Mas Jesus não nos chamou para sermos o cara que não quer se incomodar. Jesus nos chamou para sermos pessoas que se incomodam o suficiente para promover a paz. Não ficam, não é comigo, não estourou a bomba na minha casa, deixa que soltem bomba. O dia que cair na minha cabeça, eu vou me incomodar. E aí o dia que cai na sua cabeça, ninguém se importa com você. Assim como você não se importou com ninguém. E Jesus diz assim: bem-aventurados. Vamos ler ali. Vamos ler comigo. Verso 9. Verso 9, 5:9 de Mateus. Diz assim: felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Maior propaganda do evangelho é a gente que promove a paz. Agora, promotor de paz não é
o cara que fica dizendo que não vai incomodar. Não, promotor de paz é aquele que se envolve para reconciliar quem está em guerra. E como nós temos guerra nessa sociedade? Como nós temos guerra? Nós temos guerra racial na nossa sociedade. Brancos contra negros, negros contra brancos. E é dos dois lados. É fogo dos dois lados. Temos guerras raciais. O que Deus chamou o homem e a mulher de Deus para ser? Reconciliador. Nós temos que encontrar um ponto de respeito mútuo e não dizer, tu não presta, vou acabar contigo, eu também vou acabar contigo, quando tu cruzar aqui tu vai ver. Isso vai nos destruir. Sabe quem é que gosta disso? Sabe quem é que gosta disso? Os políticos gostam disso. Os políticos adoram isso. Porque eles brigam entre eles. Ontem estava falando, né, Juliana? Pode falar, Juliana? Posso falar? História? O Juliano tem um projeto social lá com o box. E um dia foi lá, né, tentar agilizar alguma coisa na Câmara dos Vereadores. Aí lá na Câmara dos Vereadores os caras se xingavam, se diziam coisa. Tu é sem vergonha, porque isso, porque aquilo, dos dois lados era laço e laço, laço e laço. Acabou a sessão, nos bastidores eles estavam rindo um do outro. Tu acabou comigo ali, hein? Não sei o quê. Se abraçavam, riam, tudo junto. Essa aí é o circo armado dentro da sociedade. Porque enquanto a gente briga, sempre tem dois partidos garantidos, que tem os seus seguidores, porque o ódio une mais do que o amor, sabia? Vocês vão acabar com aqueles desgraçados, aí todo mundo se une, é incrível isso aí no ser humano. Mas Jesus nos chama para sermos promotores da paz, é outra coisa. É andar na bênção de Deus, é não andar na força do ódio. Entendeu? Promover a paz. As pessoas às vezes falam aqui da igreja. Aqui nós não temos nenhuma defesa. Aqui nós não estamos a favor de raça nenhuma e estamos a favor de todos os seres humanos. Aqui nós temos negros, brancos e amarelo, loiro, o que quiser, trabalhando junto pela causa do Evangelho. Agora, se der briga, a gente vai apaziguar, a gente não vai meter lenha na fogueira. Porque dá briga também. De vez em quando dá umas brigas aqui e a gente se desentende. Nós somos seres humanos, mas o que é o objetivo de quem é de Deus, gente? Promover a paz. Tem briga, machismo, feminismo. Não, porque eu sou machista, eu sou machão, sou macho alfa. As mulheres são tudo Jezabel. E depois as mulheres, não, esses homens, não, todo homem é um estuprador em potencial. É discurso de guerra. Discurso de guerra. Para que isso serve, gente? Serve para que a sociedade viva se cutucando, que a gente não vive em paz. Jesus nos chamou para sermos promotores da paz. E promotor da paz tem que reconhecer, as coisas não estão bem. Como é que nós somos aqui no Brasil? Como é que nós somos na nossa sociedade? Em qualquer lugar que a gente faz de conta que está tudo bem. Como a gente faz de conta que está tudo bem? Relacionamento não está bem, não, faz de conta que está. Lá na frente dos outros a gente faz de conta. Faz de conta que o grupo está bem. Está todo mundo se dando. Mas todo mundo sente o climão. O climão. O promotor da paz, eu e vocês. Não é o pastor, hein? Não joga para mim, hein? Vai, pastor, chega com isso. É você que é responsável por promover a paz. Você. O pastor, resolve para mim. Resolve você que Jesus chamou para ser promotor da paz. Não incendiando os irmãos.
Não é incendiando os lugares onde você está. Aí alguém vem trazer assim, dali, é mesmo, isso aqui não dá mais, ninguém aguenta mais. E aí? E a palavra de reconciliação? Não, tem um conflito. E quem é promotor da paz, não acha que sempre tem o mocinho e o bandido. Porque todos nós somos, em algum momento, mocinhos e bandidos. Ou você acha que não é bandido de vez em quando? É? Estou falando metaforicamente, tá? Figurativamente. Não vai dizer, eu não sou bandido, eu sou honesto. Não, você faz as suas bandidagens. Você também atua. Você também larga, né, aquelas palavras que é para arrebentar os outros. Você faz as suas coisas. Então, o que Jesus está nos chamando? Ele está nos chamando para que a gente tenha uma atitude nos lugares onde a gente está. Eu sinto uma responsabilidade. Às vezes as pessoas vêm trazer problemas. Pastor, eu tenho uma responsabilidade. Eu vou colocar uma pessoa uma contra a outra? Não. Resolve. Vamos conversar. Vamos entrar em acordo. Promover a paz é promover acordos de paz. Amém? A coisa lá na sua casa, dá um exemplo aí, né? Quantas vezes conflitos na família? Chega no domingo, sempre tem aquele dia de descanso, no domingo. Quantos tem no domingo dia de descanso? Levanta a mão aí. Chega no dia de domingo, sempre tem um que quer ficar em casa e o outro que quer sair. É ou não é? Vamos dar uma volta. E o outro diz assim, eu estou cansado. Quero ficar em casa vendo uma série. Mas eu quero sair, eu já estou podre de estar dentro de casa. É isso aí. O que vamos fazer? Como é que a gente resolve isso aí? Vamos entrar num acordo. Entra num acordo. E assim, na sociedade, na nossa postura, nós temos que ser aqueles que promovem acordos. Amém? Promotores da paz. Terceiro lugar, que diz aqui na palavra de Deus, Jesus falou, felizes, verso 10, os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. O que acontece aí? Quando você se compromete com essa atitude, deixa eu me situar para você depois não ficar bravo comigo. Não, estamos bem. Quando você se situa, quando você se posiciona como alguém que tem uma postura diante da sociedade, que você não é só uma planta, como dizem por aí, né? Uma planta inócua, um chuchu. Conhece o crente chuchu? Tem gosto de nada. Não sei se você gosta de chuchu, bem-aventurado, que é barato chuchu. Coma chuchu, não tem problema. Vai se hidratar bem. Eu não gosto de chuchu. Hein? É bom? Tem jeito, né? A milanesa até chinelo de dedo, seu Zé. Olha, você passa na milanesa, come uma chinela havaiana, sem ver. Né? Mas o chuchu é que alguns optam por ter gosto de nada, porque não quer arriscar que alguém diga, não gostei. Aqui Jesus diz assim, bem-aventurados, felizes vocês quando são perseguidos na justiça. Sabe por quê? Não é porque são perseguidos. Coisa boa apanhar. Coisa boa ser criticado. Não é isso. Porque você se posiciona. Porque quando você não se posiciona a favor da justiça, do que é correto, do que é bom, você, na verdade, está dando força para aquilo que é mal. Então, o problema não são os maus, mas a omissão daqueles que sabem aquilo que é bom e querem o que é bom. Então, fica quietinho. Eu não vou falar, porque eu não quero me incomodar.
Vão falar, vão me criticar, vão ficar bravos comigo. Não, isso não. Te posiciona. Te posiciona porque eu estou contigo, eu estou nessa. Eu estou junto contigo. E aí Jesus disse o seguinte: os profetas também viveram isso. Então, em nome de Jesus, meu irmão, em nome de Jesus, as bênçãos de Deus estão conectadas com o caráter que nós deixamos Ele trabalhar nas nossas vidas. Vamos permitir que essa postura mude, pública. Agora, como eu disse para vocês, as bem-aventuranças, elas são o quê? Elas são uma construção completa. Completa. Então tem as vigas, tem as colunas e tem as paredes. Tudo se encaixa. E aí nós vamos para a parte terceira, que é uma presença cheia de doçura. Agora vem o lado doce da presença daquele que é cristão, daquele que deixa Jesus trabalhar no seu caráter. Jesus diz o seguinte: abençoados são os misericordiosos. Verso 7, leia comigo. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Presta atenção, meu irmão. Presta atenção. Todos nós partimos da misericórdia. Porque todos nós que estamos aqui somos alvo da misericórdia de Deus. Deus tem misericórdia de nós. Quantas coisas que você faz e que você nem sabe que faz, que Deus tem misericórdia de você. Você nem pediu perdão e Deus já está perdoando. Quantas coisas que você nem pediu perdão, porque nem sabe que fez de errado. E Deus disse: não, já estou perdoando. Você chega e Deus já está cheio de perdão para você. Então, Jesus disse o seguinte: bem-aventurado, abençoado é aquele que consegue entender que é alvo da misericórdia de Deus e estende essa misericórdia para outras pessoas. Porque daqui a pouco, vejam como isso se conecta com outro mandamento, com uma outra palavra que Jesus deu. Você tem fome, sede de justiça? Quando você tem fome e sede de justiça na força do ódio e não de Jesus, você fica brabo com a pessoa que está cometendo injustiça. Mas quando você é cheio do Espírito Santo de Deus e capacitado por Jesus, você é capaz de apontar uma injustiça, de corrigir a injustiça e ter misericórdia daquela pessoa que mudou sua atitude, maneira de ser. Então, bem-aventurados os misericordiosos. Tem pessoas, tem crente que não perdoa, hein? É muito triste isso. E a Bíblia diz o seguinte, que quando a gente não perdoa, o perdão também não nos alcança. O azedume, a amargura. Não sei quantos gostam, a maioria do pessoal gosta de chimarrão. Mas a gente viver de amargura é muito triste. Você viver destilando aquela inconformidade é algo muito triste. E Deus quer mais doçura da nossa parte. Nós podemos desejar justiça e ao mesmo tempo entender que nós não somos donos da razão. E que Deus teve misericórdia de nós e que nós já fomos injustos com outras pessoas. Que nós não somos o bonzão. Que precisamos, que ninguém vive sem misericórdia. Todos nós falamos uma coisa que não devia, todos nós fazemos uma coisa. Você não é o bonzão. Para com isso.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Vejam só, a visão de Jesus, que Jesus quer que a gente tenha, que é conseguir enxergar para além das aparências. Jesus olhou para a prostituta além daquilo que ela fazia. Jesus olhou para aqueles que estavam doentes para além da doença. Ele não é só um doente. Ele não é só o leproso. Quando o leproso chega diante de Jesus, o leproso não era tocado. Ele vivia isolado e tinha que colocar um pano em cima do seu nariz assim, e quando chegava alguém perto, ele tinha que dizer: imundo, imundo. Chegava alguém perto, é como você chegasse aqui. Chega aqui, Adriano, chega perto. Imundo, imundo, já tinha que ir embora. Entendeu? O que Jesus fez? O leproso chega diante de Jesus e diz: se quiseres, ele estava meio sem convicção, se quiseres, serei limpo. E Jesus, antes de dizer ser limpo, Jesus toca nele. Ninguém tocava no leproso. As pessoas tinham medo, se afastavam. Jesus toca no leproso, é a primeira coisa que ele faz. Cheio de misericórdia, não como alguém que despreza a pessoa, não como alguém que está apenas fazendo o seu trabalho. Ele toca no leproso e diz: quero, seja limpo. E ali aquele homem, ali é misericórdia, gente, é muito mais do que realizar um milagre, é misericórdia. Jesus nos chama para a misericórdia, é olhar para além das aparências. Tem uma pessoa difícil aí perto de você? Quantos convivem com pessoas difíceis aí? Quantos conseguem pensar agora mesmo? Ai, Jesus amado. Pessoas que vocês não conhecem a história, procurem conhecer a história dessa pessoa. Procurem conhecer. Tem coisas que não se justificam. Eu sei, concordo com você. Você está pensando, tem coisas que não se justificam. Verdade. Mas tem coisas que quando a gente sabe a história, a gente entende melhor. Bem-aventurados os misericordiosos. E por último, gente, algo que deve ser difícil, mas nós vamos entender. Bem-aventurados os que choram. Quem é que tem facilidade de chorar aí? É, Eliane, eu sei, Eliane. Tu é a campeã aqui na igreja. Olha o que Jesus diz para ti. Bem-aventurados, felizes os que choram. Eu tenho dificuldade de chorar. Se bem que agora que eu estou mais velho, eu já estou me entregando. De vez em quando eu me engasgo. Seu Zé também, né, seu Zé? Seu Zé, de vez em quando dá umas patinadas, ele chora bastante. Agora, o que acontece? Porque como é isso de ser bem-aventurado, abençoado por chorar, gente? Porque eu vou te dizer o seguinte: o mesmo canal que chora de tristeza é o mesmo canal que chora de alegria. E a pessoa que fecha o seu coração para chorar, fecha a sua alma para a alegria também. A pessoa que fecha a sua vida para chorar, fecha a sua vida para a cura. Porque a cura acontece a partir das lágrimas. O que as pessoas estão fazendo hoje em dia? Rivotril. Você já viu como fica uma pessoa? Não sei se você toma Rivotril, se você toma, lamento. Respeito, de repente, em algum momento você... Mas como é que fica uma pessoa que toma Rivotril? Ela fica sem emoção. Completamente. Ela não chora nem ri. Ela fica indiferente.
E nós estamos numa sociedade que busca o anestesiamento. Tem gente que não toma Rivotril, mas toma cachaça. Toma até não dá mais, até ficar anestesiado. Os jovens vão lá, fumam maconha para ficar anestesiado. Porque nós não queremos vivenciar a realidade da dor e do choro. E Deus nos chama para um caminho de cura que acontece muitas das vezes através do choro. Você chora. Na antiguidade eles tinham as carpideiras. O pessoal ia para o velório. Tem pessoas que não vão mais para o velório, não levam mais as pessoas para o velório. Eu não aguento, eu não vou no velório. Eu não vou ver doente, eu não posso ver. Quem é que gosta? Mas é chorando que a gente cura as nossas dores. O que acontece? O cara que não cura o luto. Você perde uma pessoa, é terrível perder uma pessoa. Eu perdi o meu pai em 2012. E às vezes eu estou caminhando. Agora mesmo eu estou falando, já vem aquela pontada, sabe, de dor. Às vezes dá aquela vontade de ver. Mas se eu não tivesse chorado tudo que eu chorei, no banho, correndo, conversando, eu não estaria aqui com a minha cabeça sadia, porque é por meio do assumir a dor e as dores e os lutos e os problemas é que Deus nos alcança na nossa dor. Ninguém consegue ter a sua ferida curada se não abrir e dizer assim, pode mexer aí. Lembra do furúnculo quando você era pequeno? Não cura se não tirar o carnegão. Não é assim que chama. Tá certo? De repente eu estou falando bobagem. Não estou falando bobagem, mas estou falando da forma errada, porque eu já vi isso aí presencialmente. Me lembro o meu primo gritando, era pequeno, tem que tirar o carnegão. Entendeu? Tem que chorar. Não sei o que você está vivendo. Mas não fica dessa aí, não chora, deixa chorar. Chora bastante. Bota a boca no mundo. Jesus chorou, claro. Coisa mais linda. Jesus chorou. A morte de um homem que ele já ia ressuscitar. Ao ver a miséria humana, aquilo que o homem vivia. Então, gente, em nome de Jesus, tenhamos a coragem e o entendimento de que por meio do choro, Deus restaura a nossa doçura. Controlar, dizer eu aguento, eu sou forte, é a maior fraqueza que existe. Permitir que a sensibilidade aconteça nas nossas vidas pelas diferentes realidades humanas nos possibilita ser realmente felizes e abençoados por Deus. Porque Jesus chegou uma hora para um paralítico. Queres ser curado? Uma pergunta de Jesus. Queres ser curado? Mas claro que eu quero ser curado. Mas aquele homem precisava dizer eu quero. Porque às vezes a gente quer ficar, né? Quer ficar no lugar. Não quero. E às vezes a gente precisa dizer assim, Senhor, aqui é a minha dor. Eu admiro muito, gente, quem se atraca com Deus em oração. Tem gente que vai lá para o meio do campo gritar. Senhor, por que tu permitiu? Vai para lá para o campo gritar, é excelente. Dia te dá na louca fazer isso, vai lá. Que Deus não treme com você. Bota aquilo que está no seu coração. É assim que faziam os salmistas, esgaçavam. Você que nunca leu os salmos,
esgaçavam, que sentiam diante de Deus. E era assim que Deus curava a vida deles. Nossa sociedade precisa chorar mais, assumir, chorar e ser curado por Deus. Amém? Queridos, esse texto não é um texto para admirar, é um texto para viver. E eu quero perguntar a cada um de vocês: quantos aqui precisam ser mais pobres de espírito? Alguém, levanta a mão aí. Eu quero que você se identifique naquilo que tem a ver com você. Quantos aqui precisam ser mais pobres de espírito aí? Quem sente isso aí? Eu preciso. Quantos aqui precisam ser mais puros de coração? Levanta a mão aí. Quantos aqui precisam ser mais humildes? Quantos aqui precisam ter mais fome e sede de justiça? Quantos aqui precisam ser mais promotor da paz? Quantos precisam ser mais misericordiosos? E quantos precisam chorar mais, hein? Levanta a tua mão se você precisa chorar mais. Não quer dizer, não é sofrimento. Não é que precisa mais de sofrimento. Você não vai dizer, Senhor, manda sofrimento para mim chorar. Não é isso. Sofrimento você já tem. O que você precisa é chorar. Não é? Jesus não está dizendo para se bem-aventurado, manda sofrimento, Senhor. Não é isso. É chorar. Então, guarde isso no seu coração. Vamos orar em nome de Jesus. Eu quero orar por você.